Olá, estudante. Espero que esteja tudo bem com você. Hoje nós estamos iniciando o nosso sétimo módulo da disciplina de Mecânica de Equilíbrio. E nós vamos continuar tratando a hidrostática, que foi o nosso assunto do módulo 6. E antes de começar o conteúdo novo, eu gostaria de fazer uma revisão rápida daquilo que nós vimos no módulo anterior e que será continuado aqui. Então, nós discutimos a ideia do que é hidrostática, que é a parte da física que se dedica ao estudo dos fluidos, e particularmente nós estamos interessados no equilíbrio desses fluidos. Discutimos o que é um fluido, né, um sistema físico que tem forma variável, né, e nós podemos tratar aí dessa forma os gases e os líquidos, e vamos nos concentrar nesse curso no caso dos líquidos, mas a análise discutida aqui também vale para sistemas gasosos. Vimos também que quando tratamos esse tipo de sistema, nós precisamos fazer uma adaptação a respeito de quais propriedades, qual grandeza nós vamos utilizar para descrever sistemas. Então, no caso de fluidos, torna-se conveniente para nós descrever o sistema em termos de densidade, volume e pressão. E com relação a essa última grandeza, ela é particularmente importante para nós e precisa ser entendida com clareza. Eu preciso relembrar com você, então, o que é a pressão. Pressão ela é uma relação entre força e área, uma relação entre a força que você aplica numa determinada superfície e como que essa força se distribui ao longo dela. Então, a nossa revisão, ela basicamente consiste em nós lembrarmos que pressão é a razão entre a força aplicada sobre uma superfície, né? É a razão entre a força e a área sobre a qual essa superfície é uma razão entre a força e a área sobre a qual essa força é aplicada. Trazendo isso para uma ilustração mais prática, nós temos aqui representado em azul uma área sobre a qual nós aplicamos uma força F, representada aí por esses vetores verticais para baixo na coloração vermelha. Então, quando eu divido, né, o valor da força aplicada pela área sobre a qual essa força é aplicada, eu encontro qual é a pressão exercida por essa força nessa região. A unidade de medida para essa grandeza é o Newton por metro quadrado, e nós discutimos uma pressão em particular, que é a pressão atmosférica. É a pressão exercida por uma massa de ar que se encontra sobre uma determinada região do planeta. Então, olhando para essa figura que está ilustrada aí, é possível a gente perceber que existem regiões com pressões diferentes, porque a gente vai ter quantidade, né, de fluido exercendo pressão diferente dependendo da posição que nós pegarmos. Então, se nós pegarmos uma região montanhosa, né, no alto de uma montanha, a quantidade de ar acima dessa região é menor do que quando nós analisamos uma outra região ao nível do mar. Então, como existe uma diferença entre a quantidade de ar numa região e a quantidade de ar na outra, existe também uma diferença da massa de ar que está nessa região e, portanto, do peso, né, que essa massa de ar exerce sobre a superfície. Logo, se tem uma diferença na força aplicada, existe também uma diferença na pressão percebida nesses locais. Ou seja, a pressão em um ponto mais alto, ela é menor do que a pressão exercida em um ponto mais baixo. Então, ao nível do mar, percebemos uma pressão maior e no alto de uma montanha, uma pressão menor. Essa pressão exercida ao nível do mar é o que nós chamamos de pressão atmosférica e representamos como 1 atm comumente. Em unidades do sistema internacional, esse valor é da ordem de 10 elevado à quinta newtons por metro quadrado. E como é que nós calculamos essa pressão? Uma das formas da gente calcular essa pressão, e nós vimos no módulo anterior, é a gente multiplicando a densidade pela aceleração gravitacional pela altura da coluna de fluido que nós temos no estudo, no caso em estudo. Então, feita essa rápida revisão daquilo que nós discutimos, eu gostaria de introduzir para vocês agora o nosso primeiro tema desse módulo, que é o Teorema de Estevan, ou Teorema de Stevin. Esse teorema fala a respeito da diferença de pressão entre dois pontos. Então, quando nós imaginamos um fluido em equilíbrio, por exemplo, um pouco de água colocada dentro de um copo ou dentro de uma vasilha, existe uma diferença de pressão entre a pressão exercida em um ponto A e um ponto B, desde que haja uma diferença de altura entre esses dois pontos.
Então, basicamente, o que esse teorema diz é que a diferença de pressão entre dois pontos em um fluido em equilíbrio é igual ao produto da densidade do fluido pela aceleração gravitacional, pela diferença de profundidade, né? A diferença de altura que existe entre esses dois pontos. Então, de forma matemática, a ΔP, que seria uma diferença de pressão, né? A pressão em um ponto menos a pressão no outro, ela é a densidade vezes a gravidade vezes um ΔH, que é exatamente a diferença de altura entre esses dois pontos. De forma mais prática, essa equação ela é escrita como a pressão em um ponto A é a pressão em um ponto B mais a densidade do fluido analisado vezes a aceleração gravitacional local vezes a altura do ponto A menos a altura do ponto B, ou seja, a diferença de profundidade entre esses dois pontos. Isso quer dizer, então, que para um ponto mais abaixo, né, a pressão vai ser a pressão que eu tenho num ponto mais acima, mais a pressão exercida pela coluna de líquido que existe entre esses dois pontos. Ou seja, eu consigo encontrar agora, para qualquer ponto do líquido, qual é o valor da pressão exercida nele, desde que eu saiba a pressão em um outro ponto e qual é a diferença de altura que existe entre esses dois pontos analisados. Um aspecto importante da gente mencionar aqui é que quando esse fluido está em equilíbrio, a gente percebe que para uma mesma altura, a pressão exercida nos dois pontos será a mesma. Então, se as duas alturas forem iguais, né, os dois tiverem a mesma profundidade em relação à superfície do líquido, a pressão exercida nos dois pontos será a mesma. Isso porque a altura do ponto A menos a altura do ponto B vai dar zero, logo eu não tenho um incremento na pressão, portanto a pressão no ponto A é exatamente igual à pressão no ponto B. Uma aplicação que nós podemos fazer desse teorema está nesse exercício que eu coloquei para vocês, que diz o seguinte: durante suas férias no litoral brasileiro, o estudante desenvolve uma atividade de mergulho submarino, encontrando-se a 8 metros de profundidade para o estudo da fauna marinha. Nessas condições, adotando 1 atm, que é a pressão atmosférica, como 101.325 newtons por metro quadrado, e a aceleração gravitacional de 10 metros por segundo ao quadrado, e a densidade da água do mar, D igual a 1.030 kg por metro cúbico, determine a pressão exercida sobre o estudante. Então, o que a gente sabe do teorema de Stephan é que a pressão no ponto A é a pressão no ponto B, mais a densidade vezes a gravidade, vezes a altura do ponto A menos a altura do ponto B. Então, eu ilustrei aí em azul a água, né, que está sobre o estudante. O ponto B seria quando ele está na superfície, né, antes de fazer o mergulho, onde a pressão é de 1 atm. O ponto A é o ponto onde ele está mergulhando atualmente, né, a 8 metros de profundidade. A aceleração gravitacional está representada aí como g, e o valor que nós usamos para ela é 10 metros por segundo ao quadrado. Então, se nós considerarmos, né, essa ilustração, o que a gente vai ter aí é a pressão no ponto A, é a pressão no ponto B, que é a pressão atmosférica, os 101.325 newtons por metro quadrado, mais a densidade, que é 1.030, vezes a aceleração gravitacional, que é 10, vezes a diferença de altura entre os dois pontos. Como o ponto B está na superfície, a altura dele é zero, né? A profundidade dele seria zero. E como o ponto onde ele está fazendo o mergulho é 8 metros de profundidade, então a profundidade do ponto A, ou a altura dele em relação à superfície do líquido, é de 8 metros. Logo, a diferença de 8 para 0 dá 8. Então, se eu multiplicar 1.030 por 10 vezes 8, eu encontro o incremento, né, de pressão, e somando com a pressão atmosférica a qual ele já estava submetido, nós encontramos então a pressão total de 183.725 newtons por metro quadrado. Espero que esse vídeo tenha ajudado você. Um forte abraço, qualquer dúvida estou à disposição e até o nosso próximo encontro.